No Brasil e no mundo, o grande assunto político, claro, continua sendo a gigantesca manifestação que aconteceu ontem nas grandes capitais brasileiras, também nas pequenas cidades, que reuniu quase 2 milhões de pessoas, gente que saiu às ruas para dizer não a esse governo, não ao governo Dilma. Como eu disse para você mais cedo, esse número de pessoas, o volume de gente, acabou pegando o Palácio do Planalto de calça curta. Os ministros, a presidente Dilma, não esperavam uma movimentação tão grande, não esperavam tantas pessoas nas ruas, não esperavam a adesão do Nordeste a esse grupo de pessoas que discorda claramente desse governo. Havia várias bandeiras ontem nas ruas, Brasil afora, mas no final das contas, todas protestavam contra esse governo, todas queriam e diziam que queriam um governo mais decente, o fim da impunidade, o fim da corrupção. Alguns defendiam que Dilma seja empichada, quer dizer, as mais diversas bandeiras, mas todas aí contra esse governo. Isso é um fato muito claro. Pois bem, na imprensa internacional não se fala de outra coisa, essas manifestações aí estão nos sites dos principais jornais, justamente porque é a maior da história do país. Não é comparada nem mesmo com a época aí das diretas já, uma manifestação gigantesca e muita dor de cabeça para o Palácio do Planalto, que tentou responder e respondeu errado de novo, fez besteira de novo, disse mais do mesmo de novo e acabou tentando simplesmente ganhar tempo. Fica muito claro aí na coletiva dos ministros José Eduardo Cardoso e Miguel Rossetto ontem, que o que o governo tentou foi mais uma vez enrolar a população para tentar ganhar tempo, para saber o que vai responder e como vai responder essa ansiedade, esse desejo de mudança. Mas não tem o que fazer, porque a promessa que foi feita de novo pelos porta-vozes desse governo é uma promessa antiga, um rame-rame. Quer dizer, reforma política, precisa do Congresso. Empurrou de novo o abacaxi para o Congresso. Pacote anticorrupção, corrupção está dentro do governo do PT. O PT foi pego com a boca na botija, o governo foi pego com a boca na botija, justamente praticando corrupção como se fosse método de governo. E aí vem o porta-voz ou os porta-vozes da presidente Dilma e dizem que vão apresentar um pacote anticorrupção. Isso é um tapa na cara da população brasileira. É um tapa na cara da população brasileira. Isso fica muito claro, é uma resposta que não convence ninguém, nem mesmo o Partido dos Trabalhadores. O fato é que o PT não sabe o que fazer e não sabe que respostas dar. A popularidade da presidente Dilma cai, despenca. Eu trouxe para você dia desses aí números que mostram que está em um dígito a aprovação da presidente Dilma Rousseff. Não se sabe que resposta dar. A presidente teria que se reinventar, teria que mudar, teria que virar do avesso para conseguir dar uma resposta à população, e nem mesmo uma reforma ministerial de verdade está prevista aí nos planos da presidente Dilma. Talvez tirar todo o ministério, trocar todo mundo, fazer uma reforma de fato, pudesse dar alguma resposta à população, mas nem isso passa pela cabeça da presidente Dilma. Eu conversei aí com gente muito próxima dela, de ontem para hoje, e todos dizem: ela é cabeça dura demais, não tem o que fazer, ela é cabeça dura demais. Bem, é claro que esse movimento, que é um movimento histórico, único no Brasil, foi assunto de debate dos nossos colunistas, que ontem analisaram essa situação que hoje ganha as páginas dos jornais internacionais. Até bebê de colo viu que tinha 1 milhão de pessoas aqui nas ruas de São Paulo. As fotos mostram 1 milhão de pessoas, os vídeos mostram, o olhar de quem vê as coisas como as coisas são, menos o Datafolha. O Datafolha, com uma medição revolucionária que eles adotaram, os alquimistas do Instituto, eles transformaram 12 mil de sexta-feira em 41 mil. Os 12 mil da CUT e da MST, né? Tiraram 40. E onde todo mundo viu 1 milhão, eles conseguiram ver 210 mil. Estarrecedor é que gente do governo do Palácio do Planalto fizesse pouco caso e achasse que ia ser uma manifestaçãozinha de quinta categoria. Só mesmo os habitantes de Brasília que se mobilizaram e fizeram uma manifestação de 50 mil pessoas num domingo, já sabiam que a coisa ia ser grande em São Paulo. O Palácio do Planalto fazia piada com a Joyce Hasselmann, dizendo que isso aí não ia chegar nem aos pés da manifestação ridícula do MST e da CUT, que foi tocada a tubaína e sanduíche. Né? Então, quer dizer, o governo está tão perdido, está tão distante da realidade,
que só ele não sabia que essa manifestação ia ser gigante. Nós fomos surpreendidos pelo tamanho, eu imaginava 500 mil de pessoas, 1 milhão foi realmente extraordinário, inédito na história da República, como o Vila lembrava, e você, Augusto, antes da gente conversar, provavelmente foi a maior manifestação contra um governo na história do Brasil. Sem dúvida. Né? Então a gente foi surpreendido, mas sabia que ia ser muito grande. Agora, o Palácio do Planalto achar que ia ser uma coisinha de nada, desimportante, e fazer brincadeira em cima disso, mostra que eles estão no mundo da lua. É muito preocupante. Eu vou à manifestação desde os anos 70, eu já tenho certa idade, estou entrado em anos. Você é você é um dos mais jovens aqui A da mesa. milhagem em manifestação deve ser uma coisa... Olha, já fui uma montanha de manifestações. E eu fiquei impressionado, e isso que foi destacado pelo Garebe, que era o levantamento da EPM, não é no chutômetro tal, né? Você fotografa lá, você tem um software, você depois tem o mapa da região, calcula 5 pessoas metro quadrado, tinha as transversais, as ruas paralelas, era muita pessoa chegando a pé. Era um fluxo de gente que chegando da Consolação, vindo da Doutor Arnaldo. Eu vim subindo a Frei Caneca, eu parei o carro lá embaixo tal, e era incrível, eu nunca vi, e olha, nunca vi na minha vida um número de pessoas como tinha lá. E o que chamou a atenção era o espírito alegre da manifestação, o espírito ordeiro da manifestação, a cada um com a sua palavra de ordem, levando, claro que havia uma coisa que unificava, que era o Fora Dilma, mas com seus cartazes não havia bandeira de partido, camiseta de partido, de sindicato, das tais, entre aspas, organizações de classe, tudo aquilo que acabou movimentando antigos atos públicos do passado, nesse caso foi uma coisa radicalmente distinta, de forma autônoma. Você tinha diversos caminhões lá, como se fosse lá, caminhões de som, fazendo atos separados. Mas você não tinha líderes. Líderes, ali, as pessoas se deslocando, todo mundo conversando, pequenos grupos. É uma coisa única tal na história. É um momento que nós, pela primeira vez na história do Brasil, você tem um processo que a população quer falar de política. Política não é um assunto dos políticos ou de um pequeno grupo de pessoas, não. É um assunto das pessoas. Isso a gente viu no processo eleitoral, no segundo turno especialmente, agora em outubro, e esse processo entre outubro até agora. Então, o governo está ficando surpreendido, mostra que é um governo dissociado real, né? E a gente viu pela fala do Miguel Rosseto que a maior parte da população, eu tenho certeza, 99,99 não tem ideia de quem é Miguel Rosseto. Você nunca ouviu falar nesse cidadão. E o ministro da Justiça falando de coisas absurdas, falando até de imposto de renda, né? Como se fosse tudo para eles é questão de dinheiro. Claro, o partido do Petrolão, o governo do Petrolão, acha que a questão, não, vamos resolver o problema do imposto de renda. A questão não, o grito, a palavra de ordem é fora Dilma. E ninguém quer saber também daquele senhor. Aquele senhor aqui, que estava no triplex ou no duplex, eu não sei onde ele sabe, que ele estava escondido, é covarde. Não apareceu na sexta-feira e hoje sumiu também. Desaparecido. E a presidente, ao invés de vir ela na tele, ela deveria aparecer. E publicamente, dá uma sua palavra. Puxa, não, ela manda dois office boys lá que vão falar em nome dela. Em resumo, eu fiquei muito impressionado com as pessoas, o número, com a disposição, com o interesse, o verde e amarelo, todo mundo de verde e amarelo, as pessoas falando. E olha, eu acho que esse é o começo do fim do governo Dilma. Se a gente puder marcar lá no futuro a cronologia do fim do governo Dilma, o dia 15 de março vai ter assim um momento privilegiado. O governo Dilma não termina. O governo esperava que fosse pequeno, o governo tinha um discurso preparado para dizer que era de elite, ou, como o Miguel Rosseto repetiu, uma coisa limitada a lugares que não votaram para Dilma nas últimas eleições, né? Todos esses discursos ruíram, vieram por terra. Foi uma manifestação em que todas as camadas da população estiveram representadas. Foi uma manifestação que abrangeu o país inteiro, todas as capitais se manifestaram, e não apenas as capitais. Tivemos cidades do interior, com um número expressivo de gente na rua, 40 mil, 50 mil pessoas em cidades do interior. Então, não dá para o governo dizer que foi uma coisa centrada num grupo de coxinhas, como se tornou habitual dizer agora. Não, foi o Brasil indo à rua para dizer: este governo não dá, este governo está fazendo tudo errado. Então é isso, é fora Dilma. E aquilo que poderia ser o que eles chamariam de golpismo, foi uma franja, foi algo marginal nas manifestações. A ideia do golpe militar e tudo isso
foi apenas marginal nas manifestações. Estava visivelmente presente, isolado. Mas era ínfimo. E, ao contrário do que disse o Miguel Rosseto na fala dele também, falou-se de impeachment, mas o impeachment é absolutamente legítimo, é uma discussão legítima no ambiente democrático. Claro. Falar de impeachment não é golpismo. Sem dúvida. Há condições previstas na Constituição, na legislação, para que o impeachment aconteça. Sim. Ele faz parte do nosso ordenamento. Com certeza. Então, é legítimo falar-se de impeachment. Se ele pode acontecer, se é o momento, etc. Isso é outra discussão, mas não é golpismo falar de impeachment. Daqui 100 anos, quando olharem para cá, para esse momento, as pessoas vão tentar explicar, né? Que dá a impressão sempre que nós nunca vamos sair do momento histórico. É igual alguém no Brasil, em 1940, podia achar que o Estado Novo era eterno, né? Falar, pô, daqui nós não saímos. Eles têm um domínio de tudo. E o Estado Novo acabou 5 anos depois. Imagina o nazismo, né? Então, o nazismo, imagina, em 40, tomando Paris e tal. O aquilo, né? anos durou 12. Durou 12. Então, a gente muitas vezes... É interessante que a gente está vendo tudo caindo rapidamente, né? Porque isso que é legal, porque na história muitas vezes você tem um processo longo, mas muitas vezes a queda é muito súbita. É o que nós estamos assistindo. O Lula sumiu, não apareceu na sexta, no sábado, no domingo. No máximo, durante a semana, na terça-feira, ele deu um pito em Brasília, na Dilma, e teria tido uma conversa em altos brados, que as pessoas que estavam no cômodo ao lado viram que eles estavam gritando e tal, né? Como se fosse... Ou seja, é o fim do Lula. O Lula é o tigre de papel. Ele não representa nada, ele é um acidente da história. O estadista se revela nos momentos de dificuldade. O Lula é um grande líder de massas, se ele acha que são só coxinhas e reacionários e a direita que foi para a rua. Aliás, tinha um cartaz ótimo numa das manifestações, dizia assim, nós não somos brasileiros direitistas, nós somos brasileiros direitos. O humor do pessoal se é para combater essa malta reacionária, por que ele não vem a público? Por que ele não aparece? Por que ele não foi sequer a manifestação paga com um sanduíche tubaína aqui na sexta-feira? Quer dizer, o Lula é uma farsa, o Lula acabou, o Lula apodreceu. Então, quer dizer, falta só jogar a pá de cal.